Boa noite, paz. Podem sentar, por favor. Que saudade, né? Todo mundo junto, num aglomero. A gente não pode ficar abraçando, ficar tão coladinho, mas é muito, muito bom estar aqui na presença de Deus, com as irmãs, a gente poder conversar, né? Poder ter esse momento de novo de comunhão e poder estar todo mundo assim, trocando experiência, esquecendo um pouquinho disso tudo que está acontecendo, né? Deixando de lado e ter esse momento de comunhão. Faz muito bem para todas nós. Amém? Pareço plena, mas estou bem nervosa, tá? Quero dizer, quase não achei provérbios. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que há menos de 2 meses, Deus me mostrou eu pregando aqui na igreja. E eu confesso que eu não achei que ia ser tão rápido. Eu achei que ia demorar um pouco mais. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito surpresa. Quando veio nessa oportunidade, eu fiquei muito surpresa, mas eu não podia dizer não, porque Deus tinha me mostrado isso. Então, eu espero hoje que, através da minha vida, Deus fale ao coração de vocês. O tema de hoje é mulher valente. Queria começar, no dicionário diz assim: uma pessoa valente é aquele que não receia o perigo, tem espírito de luta e é corajoso. Eu gostaria que aí na sua mente você idealizasse, imaginasse o que você acha que é uma mulher corajosa. Pensa aí para ver se a gente está na linha certa. Para a sociedade, uma mulher valente, uma mulher forte, é uma mulher que tem, que ela age sem muitas vezes medir as consequências. Ela fala primeiro para pensar depois. É aquela mulher que eles acham que é forte, eu falo o que eu penso, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar assim. Aquelas pessoas mais impulsivas, né? A pessoa que é, como é que se diz, às vezes um pouco mais agressiva, que se tiver que brigar, briga, enfim. Esse tipo de pessoa que a sociedade acha que é uma mulher corajosa. Porém, a Bíblia nos mostra o contrário. Uma mulher valente é aquela que consegue colocar o seu eu lá embaixo para priorizar a vontade de Deus. É aquela que consegue matar a sua carne para poder prevalecer a vontade do Espírito Santo na vida dela. A gente sabe que não é fácil ser uma mulher, segundo Provérbios. Se a gente lê Provérbios, como a gente vai ler daqui a pouco, a gente pode até se assustar por estar idealizando uma mulher perfeita. Mas eu vou mostrar para você que em Cristo nós podemos ser essa mulher de Provérbios. Em Provérbios 31:10, não sei se vocês querem abrir comigo, fala assim: quem encontra uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis, ou seja, uma mulher de Provérbios é uma mulher rara, difícil de ser encontrada. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ou seja, a mulher de Provérbios é uma mulher confiável. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Então, ela é uma mulher bondosa. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Ela é uma mulher que trabalha com alegria.
Como navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família, planeja as tarefas do dia, então ela é organizada, ela planeja. Vai examinar o campo e o compra, com o que ganha e planta um vinhedo, ou seja, ela administra aquilo que tem. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite. Então, ela é uma mulher atenta. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e os braços para abraçar os necessitados. Ela é uma mulher generosa. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois toda a sua família tem roupas quentes. Faz suas próprias cobertas, usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Ou seja, ela usa os seus talentos para providenciar o que precisa para casa e ela é uma mulher vaidosa. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você pode superar todas elas. Quando nós nascemos, nós somos cruas, né? Nós somos uma tela vazia. E conforme as experiências que nós vamos passando, onde vai construindo a mulher que nós vamos nos tornando, com os ensinamentos passados, com as experiências de vida, isso tudo vai agregando para a pessoa que nós nos tornamos. Mas não sei com vocês, mas quando eu me casei, eu tinha aquele sonho de casar. Só que eu não sabia o que me esperava depois do casamento. O sonho era só casar mesmo. O depois eu não tinha pensado naquilo. E com a convivência, com o dia a dia, eu fui vendo como eu precisava ser trabalhada. Apesar de ter nascido num lar cristão, ter crescido na igreja, a minha mãe ela é uma mulher correta, me ensinou as coisas. Tem uma diferença entre alguém ensinar e a gente verdadeiramente aprender. Ela me ensinava, ela falava, Cibele, você deve agir dessa forma, tu não pode ser tão braba. Cibele, pensa mais no que tu fala. Tens que gostar também do serviço da casa, ou mesmo que não goste, tu precisa aprender a fazer, porque vai ser uma necessidade. Só que eu dizia para ela, eu quero trabalhar mesmo. Então, eu fazia curso, estudava e trabalhava. Tinha os 3 períodos ocupados e não queria saber de nada da casa. Mas eu tinha o sonho de casar. Eu estava muito preocupada com o que eu poderia adquirir e aprender de outras coisas, porém, eu não estava preocupada aqui dentro. Apesar de ter o temor de Deus no meu coração, de toda semana na igreja, mas Deus, eu não tinha dado oportunidade para Deus trabalhar verdadeiramente no meu eu. Há 2 meses eu postei um vídeo do meu testemunho e me doeu muito contar o meu testemunho, porque parece que eu revivi tudo que eu tinha passado, os sentimentos, as sensações. Na época, quando eu tive síndrome do pânico por 4 anos, se eu não me engano. Quando eu tive essa doença, eu não entendia o porquê. Eu não via um motivo, eu não via um propósito, e realmente quando a gente está passando por algo, muitas vezes a gente não entende o porquê Deus permite
aquilo na nossa vida. Mas depois de um tempo, eu entendi o porquê. Deus precisava quebrar o meu orgulho, Deus precisava quebrar o meu ego, a minha autossuficiência, eu achar que eu tinha controle de tudo, para Ele poder entrar em ação na minha vida, para eu ver que eu precisava das pessoas ao meu redor, que eu precisava me derramar verdadeiramente na presença dEle, para que Ele realmente pudesse fazer tudo o que precisava ser feito na minha vida. Durante esses 4 anos que eu tive a síndrome do pânico, eu não ficava sozinha em casa, eu não pegava ônibus, eu não saía sozinha, tinha que ter sempre alguém comigo. Então, isso trouxe uma carga muito grande para cima do meu esposo e para cima da minha mãe. Porque eles sempre tinham que estar planejando, e eu também, como é que seria no outro dia, e enfim. Então, dessa forma eu percebi que pela motivação errada, eu comecei a agir de forma correta. E com o tempo, essa motivação errada foi se transformando na certa. Se eu precisava que o meu esposo, a minha mãe me levasse e fosse comigo em algum lugar, ou que fizesse algo para mim, se eles me pedissem alguma coisa, eu fazia. Eu fazia pela motivação errada, porque eu pensava assim, eu vou precisar deles amanhã, então eu acho que eu posso fazer isso por eles hoje. E se fosse um tempo antes, eu ia dizer, não, eu não quero fazer. Então, começou pela motivação errada, mas Deus foi trabalhando na minha vida e foi tornando o certo. Hoje em dia, se eles pedem para eu fazer alguma coisa por eles, eu faço por amor, eu faço por gratidão, por reconhecer o papel importante que eles tiveram na minha vida. Deus usou demais os dois para falar comigo. Claro que Deus usou muitas outras pessoas, com certeza, porque tiveram muitas pessoas no processo para me ajudar nessa cura. E então, muitas vezes, uma coisa que me chamou muito a atenção, você é honesto, você é bondoso, você é amoroso, mas porque Deus transformou o teu interior, ou porque você não quer ter as consequências de ser alguém desonesto, de ser alguém mau? Não sei se eu estou conseguindo, se vocês estão entendendo o que eu estou perguntando para vocês. Porque muitas vezes nós, aos olhos das pessoas, somos pessoas boas, pessoas dignas, né? Pessoas corretas. Porém, nós só somos daquela forma por um esforço pessoal, para a gente não sofrer a consequência de um comportamento errado, e não porque Deus transformou o nosso interior. Muitas vezes essa educação, essa perspicácia de, se eu for assim, as pessoas vão me tratar assim. Então isso muitas vezes faz com que nós sejamos vistos a bons olhos, porém, o nosso interior ainda precisa ser tratado para que nós possamos ser verdadeiramente bons, porque nós temos a essência de Cristo, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. E se nós dermos essa oportunidade para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, se nós nos entregarmos verdadeiramente, nós vamos ter essa mudança que ela vem de dentro para fora e ela vai fluir naturalmente. As pessoas vão ver ao seu redor que você está mudando, que você está tendo um brilho diferente, que as suas atitudes, elas vão gerar algo diferente, essas suas atitudes vão transbordar amor, vão transbordar cuidado.
e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, como ela é diferente, eu quero estar perto dela. Porque a mulher de Provérbios, quem está ao redor dela, tem prazer em estar perto dela, tem prazer em ouvir o que ela fala, porque ela tem palavras de sabedoria, ela tem amor para dar. Ela é uma mulher que ela gera sentimentos bons, ela transmite todo o seu conhecimento. Então, o que eu quero conversar com vocês: nós nascemos cheias de limitação. Às vezes, com tudo que sofremos na vida, nós criamos um comportamento, às vezes, para nos proteger, né? Como uma autodefesa, como um muro. Mas eu quero dizer para você: tenha coragem. Tenha coragem de derrubar esse muro e deixar Deus trabalhar dentro de você. Tira essa máscara. Não deixa o inimigo roubar aquilo que Deus quer fazer através de você. Muitas vezes, nós nos acovardamos por ficar preocupadas com o que a outra vai pensar. Muitas vezes até por uma roupa. A gente não usa uma roupa que nós gostaríamos de usar por medo do que as pessoas vão pensar. Tenha essa coragem de se rasgar perante Deus e pedir para que Deus trabalhe nas áreas que precisam ser trabalhadas na sua vida. A mulher sábia que fala em Provérbios, ela é uma mulher construída dia a dia. Cada erro que você comete e você tem a consciência, isso gera transformação se você mudar as suas atitudes. Se você mudar as suas atitudes, você vai ter resultados diferentes. Você precisa ter essa consciência. Hoje ou amanhã, enfim, faça um autoexame. Pegue Provérbios, leia. Nós temos 2 tipos de mulheres. Aquelas que acham que não precisam mudar e aquelas que também não sabem nem reconhecer as qualidades que elas têm. Se eu falar algumas qualidades aqui, vocês podem perceber que vocês têm várias delas. Várias. Só que às vezes a gente não reconhece. A gente está tão acostumado a ser tão crítico conosco. Ai, a Ju falhar, tudo bem, Ju, não tem problema. Mas se eu cometer o mesmo erro que a Ju, eu vou ser muito dura comigo. Mas com a Ju eu soube dar apoio para ela. Que você possa ver quais as características que você já tem. Valorize essas características que Deus te deu. E aquelas que precisam ser trabalhadas, permita que o Espírito Santo trabalhe. Então, a mulher de Provérbios, ela é confiável, bondosa, trabalha com alegria, ela é organizada, administra bem, ela é cheia de energia, ela é atenta, generosa, honra o seu marido, usa os seus talentos, ajuda no sustento da casa, ela é sábia, não é preguiçosa e ela é amável. Que você saiba reconhecer cada uma dessas características que Deus já te deu, que Deus já trabalhou em você. Fique feliz por isso, porque você é uma filha amada do Senhor e Ele já te deu algumas características dessas. As outras, se permita e Deus vai trabalhar dentro de você. A mudança, ela não é fácil. Ela gera dor, constrangimento também. Ela traz desconforto, mas também ela nos traz coisas boas. Ela nos dá a oportunidade de abrir mão daquilo tudo que já não é mais útil. Aquilo que já não nos serve mais.
aquilo que a gente pode liberar o espaço para que coisas novas entrem no lugar. Você pode abrir mão de toda aquela mágoa, ressentimento, de toda aquela angústia, muitas vezes inveja. Abrir mão disso tudo para que o Senhor possa te encher com os dons do Espírito. Aqui uma qualidade que fala da mulher sábia é que ela é organizada. O que a gente mais ouve hoje em dia é: eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Não é verdade? Qualquer pessoa que você converse, desde adolescente até uma senhora aposentada, todo mundo tem a vida corrida. Por que que algumas pessoas conseguem se dedicar à obra do Senhor, conseguem tirar um tempo a sós com Deus e outras não? Pela organização. Por quê? Elas planejam o amanhã. O que que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou lavar roupa, vou limpar a casa, vou trabalhar. Quando eu chegar, eu tenho que ajudar meu filho a estudar. Mas eu já posso pensar em qual momento do dia eu posso encaixar a oração. Em qual momento do dia que eu posso encaixar o tempo para a leitura da palavra. Se você está muito corrida, tira 5 minutos. 5 minutos. Quem de um dia inteiro não tem 5 minutos? Quem é desorganizado, porque perde tempo com coisa boba. Tem muita gente que diz assim: Cibele, eu não tenho tempo. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho filho. Aí eu olho para a pessoa e penso assim: poxa, eu também. Mas qual que é a diferença? Prioridade. Hoje em dia as pessoas estão invertendo as prioridades. Tudo, na verdade, é importante. O trabalho é importante porque ele garante o nosso sustento. A nossa família é muito importante porque ela é um projeto de Deus na nossa vida. O financeiro, a saúde, os amigos, todas as áreas da nossa vida são importantes. Mas se nós, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Se eu conseguir tirar o meu tempinho com Deus todo dia, gente, que sejam 5 minutos, mas se forem 5 minutos de verdade, com você focado em Deus, esses 5 minutos vão fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. Tudo vai fluir de forma diferente. Você vai perceber que as coisas vão fluindo, você não vai precisar fazer força para as coisas acontecerem, porque você vai deixar de fazer com a força do seu braço para estar na dependência de Deus. Quando nós começamos a ter esse devocional com Deus, 5 minutos às vezes parece 30 minutos. Mas quando você começa a pegar gosto, esses 5 minutos eles não são suficientes. E você precisa buscar mais. Então, não tenha pressa. Comece com o mínimo de tempo possível. Com esse tempo que você dedicar a Deus, Ele vai ter a oportunidade, Ele vai ter a liberdade de trabalhar para que você seja essa mulher que Ele espera que você seja, que é uma versão muito melhor daquilo que você pensa. Muitas pessoas falam, e eu já falei isso: hoje eu quero ser a minha melhor versão. E na verdade, a gente deveria dizer: hoje eu quero ser a melhor versão do que Jesus quer para mim. Porque Ele nos conhece como um todo. Nós, como Ele nos criou, Ele nos conhece 100%. E nós ainda estamos nos descobrindo. Quando você der essa liberdade para o Espírito Santo, quando você se permitir ser moldada
você vai ver a diferença em todas as áreas da sua vida. Eu estou nesse caminho. A cada dia Deus trabalha na minha vida. A cada dia eu vejo misericórdia. Senhor, obrigada por, estar na minha vida, porque a gente vê como nós somos falhos, como nós precisamos da graça e da misericórdia dele nas nossas vidas. Mas como diz aqui na palavra dele, há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você pode superar todas elas, se você se entregar verdadeiramente para Jesus. Então não perca tempo, não deixe para amanhã e não abra mão de um dia sequer, porque se você abrir mão de um dia, no outro dia você diz, não, hoje eu também não posso. Então não abra mão, seja fiel. Você não é obrigada a trabalhar todos os dias? No começo, coloque como uma obrigação. Depois vai se transformar numa prioridade, num prazer na sua vida. E você vai ver, valeu a pena me empenhar. Porque hoje eu tenho um relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus vai gerar frutos. E esses frutos você vai colhendo ao longo da sua vida. Então, não abra mão do seu tempo com Deus. Se permita que Ele trabalhe na sua vida. Amém? Queria chamar as meninas do louvor para cantar uma música. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Se vocês quiserem ficar de pé para orar, se vocês preferirem ficar sentadas, fiquem à vontade. Eu peço que cada uma coloque a mão do seu coração e comece a falar com Deus, comece a perguntar para Ele, Senhor, qual área da minha vida eu preciso te dar liberdade para transformar? Muitas vezes a gente sabe, mas é difícil abrir mão do controle. Então diz, Senhor, eu quero abrir mão do controle, eu não sei como, mas me mostra. Senhor, me ensina, eu quero ser essa mulher de Provérbios. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na tua presença nessa hora. Eu apresento a ti cada uma dessas mulheres, Senhor Jesus. O Senhor escolheu a dedo cada uma delas para estar aqui. E eu te agradeço por isso, Senhor Jesus. Que essa palavra encontre um solo fértil nesses corações, Pai. Que essas sementes, Senhor Jesus, elas possam ser plantadas e germinar, Senhor Jesus. Que possa, Senhor Jesus, essa palavra ser regada, Pai, dia a dia, com oração, com entrega, Pai, para que essas árvores possam ser frutíferas, Senhor Jesus, para que essas mulheres aprendam a ter raízes profundas, Pai, que elas possam aprofundar essas raízes, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor, na Tua presença, Pai. Que todo empecilho, Senhor Jesus, que tudo aquilo que é colocado como desculpa, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que toda essa venda, Pai, possa ser tirada, para que elas possam ser transformadas, Senhor Jesus. Para que elas possam, Senhor Jesus, ter a vida liberta, Senhor Jesus, para que elas possam, Pai, ser a melhor versão, Pai, ser a versão que Tu esperas, Pai. Eu olho para essa igreja e eu vejo muitas mulheres lindas, mulheres fortes, corajosas, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, que elas possam receber o toque do Teu Espírito Santo, Pai, e que elas deem liberdade para que o Teu mover seja na vida delas, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Pai, haja mudança em áreas que elas não sabiam ou que elas tinham medo, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Pai, elas possam ter a Tua ousadia, que elas não tenham medo da batalha de ser cada dia melhor.
Eu declaro sobre essas mulheres, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Eu sei que é muito melhor do que elas esperam.